Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico. Bom dia, mais um sábado. Viver Bem já está no ar, como sempre, para levar muita saúde e muita qualidade de vida para você e para toda a sua família. Lembre-se que você pode manter um contato direto com a gente através do nosso site, o guiaviverbem.com.br, e também dos nossos perfis nas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem também o nosso canal no YouTube, tudo disponível para você. Então, se você tiver dúvida, se você tiver sugestão, qualquer coisa que você queira falar para o Viver Bem, entra lá e manda o seu recado para a gente. O programa de hoje está cheio de coisa boa, muitas entrevistas esclarecedoras. Se eu fosse você, não perdia. Olha só, primeiro eu vou conversar sobre saúde do coração com o cardiologista intervencionista, Dr. Itamar Ribeiro, que acabou de chegar de um congresso sul-americano cheio de novidades. Então, se você quer saber aí do que tem de novidade em tratamento para o coração, não perca essa entrevista. Vamos falar também sobre varizes, um tira dúvidas, né? Saber o que é mito, o que é verdade. E quem vai esclarecer tudo para a gente é a cirurgiã vascular Regina Florencio. Além disso, tem também uma entrevista super bacana com a NutriChef Camila Freire, que está aqui em Natal, para participar de uma jornada integrativa que vai acontecer no mês de setembro, lá no Recanto dos Anjos, reunindo aí diversos profissionais para tratar você integralmente. Não perca, que também esse evento vai ser muito bacana e a gente vai falar tudo sobre ele no programa de hoje. Então é aí, Viver Bem de hoje está no ar e eu te convido a ficar juntinho com a gente nos próximos 30 minutos. E vamos começar o programa de hoje falando sobre saúde do coração. Vou receber hoje, estou recebendo, né, já o Dr. Itamar Ribeiro, cardiologista, acabou de chegar do Congresso Sul-Americano de Cardiologia Intervencionista. Aconteceu em São Paulo, reuniu profissionais de todo o continente, né, doutor Itamar? Como é que foi? Não só do nosso continente, mas os melhores profissionais do mundo. Então veio gente da Europa, Japão, logicamente Estados Unidos aqui, que é o nosso continente. E além disso, nós participamos também de um simpósio internacional que versa sobre a nossa especialidade, também no Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. Participando de um congresso desse, né, reunindo profissionais do mundo inteiro, como é que você avalia a cardiologia aqui do estado, né? Os potiguares, eles estão bem assistidos? Nós estamos acompanhando o progresso, né, dessa área que aumentou muito. As técnicas hoje, nós conseguimos atuar já desde intraútero e determinados tipos de pacientes que já apresentam uma formação do coração até a mais tenra das idades. As terapêuticas mais conhecidas, né, da população em geral, na nossa área, são o cateterismo cardíaco, angioplastia coronária com stent, mas hoje nós estamos avançando para uma parte chamada estrutural também. O que é? Nós estamos tratando via catéter também defeitos, além dos defeitos congênitos do coração, os problemas valvulares, problemas musculares, problemas de arritmia do coração. Eu estou citando apenas algum, porque são muitas as técnicas e muitas delas já disponíveis aqui na nossa cidade. E vamos falar do congresso, o que é que foi apresentado de novidade, doutor Itamar? São vários aspectos. Na parte da doença coronária, que é o carro-chefe, por exemplo, pacientes que sofrem FA, têm angina, que vão colocar stents. Então, nós temos duas vertentes aqui importantes de novidades que nós estamos atuando. Um são as chamadas as artérias cronicamente fechadas. Então, pacientes que já tiverem FA, suas artérias fechadas, então nós estamos conseguindo reabrir essas artérias. E a outra não é tão novidade assim, mas mostrando que não é só aquela imagem do cateterismo que nós atuamos. Então, nós usamos hoje muitas outras ferramentas dentro de sala que nós disponibilizamos para tratar melhor os pacientes. Quais são elas? Então, nós fazemos pesquisa de isquemia no coração, que não basta você ter uma obstrução no coração. É preciso saber se aquela obstrução causa ou não algum problema. Então, hoje nós já temos ferramentas instrumentais que a gente pesquisa isso em sala. E a melhor forma de tratar com imagens, não só mais olhando por fora, mas olhando por dentro da artéria também.
Isso é fantástico, nós também já disponibilizamos aqui em Natal desse tipo de tecnologia. Era isso que eu ia perguntar. Em termos de tecnologia, a gente acompanha de perto aí esses avanços? Nós estamos acompanhando na parte estrutural. Nós já temos a técnica de implante de válvula, que a gente chama percutâneo, sem contar que é a TAV, que é o implante percutâneo da válvula aórtica. Nós fazemos sem cirurgia em geral, introduzimos essa válvula pela perna, vamos até o coração e implantamos no coração. Então, essa técnica hoje, não para todos os pacientes, mas eu digo quase 70% dos que têm indicação dessa técnica, nós já fazemos com anestesia local, sedação, sem precisar entubar, 2, 3 dias de hospital e mandamos o paciente embora para casa. Então, são evoluções constantes, passo a passo, muito bem fundamentadas e sedimentadas do ponto de vista técnico e científico. E estamos atuando em todas as válvulas do coração, também na mitral, tricúspide, enfim, são técnicas que não param de crescer suas indicações. E o congresso, né? A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, sobre essa troca de experiências e vocês até participaram de um caso que estava acontecendo aonde, doutor Itamar? Vamos explicar como é que foi na prática esse congresso e a riqueza que essa experiência traz. A riqueza ela é muito grande, muito satisfatória para a gente e nos honra, né? Nós fomos chamados para participar de um caso que estava começando em Belfast. Então, os nossos colegas eles estavam atuando em Belfast, fazendo procedimento, e nós aqui no Brasil, um grupo selecionado de colegas participando ativamente em transmissão ao vivo, dizendo qual é a melhor situação, como resolver aquele caso, os passo a passo para você conseguir um bom resultado. Então, esse tipo de participação muito nos honra, é uma transmissão ao vivo, via satélite, alta tecnologia, HD ou Super HD, não sei como é que chama essas imagens, as coisas também progridem tanto, mas uma imagem muito real na sua frente, on time. E, doutor Itamar, a gente vê muito essa questão do aumento da expectativa de vida e eu acredito que essa evolução da medicina contribui bastante. E, ao mesmo tempo, você para e volta para os hábitos diários da população, que eu acho que eles são hoje os que mais comprometem essa longevidade, né? Porque a medicina está aí. Já pensou se a gente conseguir unir as duas coisas, aí onde é que vai parar essa expectativa de vida? Com certeza. O que a medicina propõe, do ponto de vista geral, é o bem da pessoa. E, com certeza, isso você tocou no ponto fundamental, que os nossos hábitos diários ainda são muito ruins. Hoje existe uma epidemia da obesidade. Então, a epidemia da obesidade, especialmente a abdominal. A abdominal. É essa que é a gordura que faz mal. Não é aquela que está aqui no braço, no bumbum, nas costas, essa não faz. Essa daqui, sim, para homens e para mulheres também. E isso está vindo hoje, vocês podem observar em casa, desde a criança. Né? Então, os pais e as mães, em geral, estão sendo pouco responsáveis, muito preocupados com o estudo, com outras coisas, mas com a alimentação. Aqui a clareza. Nosso programa está aqui para isso, né? A clareza, mas eu acho que precisamos ser mais insistentes, programas como o seu aqui para divertir os pais a também terem um cuidado maior com si. Então, a alimentação é fundamental, hábitos saudáveis de vida, atividade física regular, o coração não pede muito. E não fumar, visitar seu médico regularmente para controlar os seus fatores de risco, para que possa ter uma longevidade com qualidade de vida. E o outro lado é que muitas dessas técnicas, por nós estamos vivendo mais, elas vêm exatamente contemplar o idoso. Não é idoso de 70 anos, que depende, né? 80, mas 90 já é idoso. Esse não tem como dizer que não é idoso, uma pessoa de 90 anos. Então, alguns desses pacientes, da nossa experiência pessoal, tratar de válvulas, nós já fizemos nonagenários. Eu já implantei uma válvula no coração da senhora de 100 anos. Acredite, se quiser. E o que é mais bonito, ela decidiu ser tratada. Porque, logicamente, a família teve toda a preocupação inerente a uma pessoa de 100 anos, que tinha uma estenose na sua válvula aórtica e que ia falecer disso. E ela disse para todos, para mim, se for para viver desse jeito, eu prefiro morrer. E se entregou a nós e nós conseguimos fazer, e hoje ela já está com 102 anos. Olha aí,
provavelmente vai viver bem mais, né? Esperamos. Olha aí, que coisa boa. É lindo. Doutor Itamar, infelizmente nosso tempo é curto. Parabéns, eu fico muito feliz de abrir aqui o nosso programa para apresentar esses avanços, para que todos saibam que nós temos uma medicina de qualidade aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, né? Que os profissionais realmente estão acompanhando de perto o que tem de melhor no mundo. Eu agradeço vocês, a seus telespectadores e a sua audiência. Espero que tenha esclarecido aqui alguma coisa que a gente faz com paixão. Pois é, importante mais uma vez saber que a medicina oferece todas essas opções de tratamento, de tecnologia, mas que são os seus hábitos diários que exercem o percentual, doutor Itamar, aí, quando a gente fala em saúde, em longevidade, tudo precisava. 50% pelo menos dos homens e 40% das mulheres terão um problema cardiovascular. O que eu digo aos pacientes é o seguinte: coração, a gente não sabe nunca, não é que vamos esperar a tecnologia eu ter um problema para ela me tratar. Isso não existe. Por quê? Porque coração a gente não sabe nunca quando e como vai acontecer. Pode ser que o primeiro sintoma seja fatal e não deixe tempo de nós atuarmos. Então, o melhor caminho é esse que você bem colocou. Se cuide, vale a pena. E é uma coisa pessoal, não depende do governo, não depende do marido, da esposa, do pai, depende daquilo que você faz por você mesmo. Ótimo, tá aí, ó, que coisa boa. Obrigada, doutor Itamar, volte sempre. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. E o assunto agora é varizes, né? Essa doença. Muita gente acha que é estética, mas não é. A gente sempre está abordando isso aqui no programa. É um problema de saúde, sim, você precisa tratar. Só que ainda tem muitos mitos que rodeiam aí as varizes e a gente convidou hoje a cirurgiã vascular, a doutora Regina Florencio, para a gente esclarecer isso e deixar você cada vez mais informado que isso sim faz diferença para a sua saúde. Bom dia, doutora Regina. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Estou ficando quase sócia, né? É, quase sócia. Mas isso é muito bom porque a gente está esclarecendo aí os nossos telespectadores. Sempre um prazer. Varizes, quando a gente pega, a gente sempre recebe muitas dúvidas e tem muitas relacionadas à varize, principalmente, doutora Regina, que é até uma dúvida minha mesma. Tem gente que trata e volta, trata e volta. São as mesmas veias que voltam? É tipo assim, se você tem varize, você vai ter para sempre, você sempre tem que ficar fazendo esse acompanhamento? Varizes é uma doença e é uma doença considerada uma doença crônica. E 80% dessa doença ela é provocada pelo fator hereditário. Então, é uma doença que o paciente não vai ter cura, não tem cura. Então, o tratamento que o paciente não vai ter cura não é um tratamento que você vai fazer uma vez e você vai abordar a doença como um todo. Então, as varizes elas não voltam. O que acontece é que na varize a gente trata a consequência da genética. A genética está aqui, 80% é o que provoca, 20% é o que você faz, ela provoca as varizes. Nós vamos lá, nós tiramos. Mas a genética continua. Então, ele tem que realmente atuar nos fatores desencadeantes para evitar que outras varizes apareçam. E por que, então, a pessoa deve tratar, já que outras podem aparecer? Porque, na verdade, como elas não voltam, se você deixar aquelas, aí vão aparecer outras, que esse montante, que o tempo de doença é que vai justamente provocar as complicações dessa doença. Por isso a importância de tratar. Quais são as principais complicações? Porque tem gente que só funciona no choque mesmo. Então, vamos logo falar das complicações, de preferência as piores, que aí é quando a pessoa se toca e decide se tratar. Exatamente. Varize, ela, claro que uma boa parte da queixa que o paciente nos procura é pela questão estética, porque é uma doença que está embaixo da pele, então você consegue enxergar essa doença, mas a varize não tratada, além do incômodo diário de dor, cansaço, peso, fadiga, inquietação, ela também não tratada, ela pode dar trombose venosa profunda, que é um coágulo que se forma na perna, e esse coágulo, como complicação, ele pode dar embolia pulmonar, que isso sim é uma coisa grave, que pode até evoluir para o óbito. A doença também ela pode provocar aquelas úlceras varicosas, aquelas úlceras de difícil tratamento, em paciente que tem muitos e muitos anos, porque é uma doença de difícil tratamento. A varicorragia, tem paciente que às vezes não consegue tomar banho, não consegue dormir, que a veia está tão fininha, a pele está tão fininha que ela sangra. Erisipela, linfedemas. Então, essas complicações são provocadas
por varizes não tratadas. Então, o tempo de doença é que vai fazer com que o paciente tenha essas complicações. Daí a importância de sempre ficar tratando, fazer um tratamento e fazer a manutenção daquelas outras varizes que vão aparecendo. E, doutora Regina, e as microvarizes? Qual a diferença de uma microvarize para uma varize normal? A microvarize é o que a gente chama de vasinhos, são aquelas mais vermelhinhas. Elas dificilmente evoluem para uma varize mais grossa. Só que a varize, eu costumo exemplificar para o paciente, ele funciona como um mau funcionário. A partir do momento que você tem uma varize que não está funcionando, que é uma veia que deixou de funcionar, ela funciona como um mau funcionário, ou seja, ela apaga a luz, ela desliga o computador. Então, aquela varize ela vai começar a atrapalhar a circulação naquele território. E ali ela pode gerar outras varizes mais grossinhas, as verdinhas, que a gente chama de varizes reticulares, que pode gerar aquelas varizes mais tortuosas, que teoricamente são aquelas varizes 3D, que são aquelas mais salteadas da pele. Então, assim, se tem microvarize, é sinal que tem uma varize por ali também. Ela pode desencadear outra. E muitas vezes aquelas microvarizes, às vezes elas são as filhas, elas são aquelas filhas daquelas veias nutridoras, daquelas veias mães, que hoje a gente consegue muitas vezes, antes de ter aqueles aparelhos com realidade aumentada, a gente fazia o tratamento, às vezes não via a veia que estava desencadeando, então aquelas varizes voltavam no mesmo lugar porque a gente não tratava a veia que estava causando, alimentando. Hoje, com as modernidades dos aparelhos de realidade aumentadas, a gente consegue dar esse diagnóstico e tratando a veia-mãe, então aquelas varizes, de fato, elas não vão retornar no mesmo lugar. Pode aparecer outras. Uma dúvida, não sei se é mito, não sei se é verdade. Muita gente fala que a atividade física ajuda a prevenir as varizes, mas também tem muita gente que diz que não faz porque vai piorar as varizes. Onde é que fica aí a atividade física nessa relação, doutora Regina? Atividade física é o melhor tratamento que a gente tem para tudo, né? Mas para varizes, mais ainda. E eu gosto muito de convencer o paciente explicando a importância da atividade física, porque como é uma coisa que tem muito mito em relação, as pessoas têm medo, inclusive, de fazer musculação, de fazer atividade física, então eu gosto de explicar fisiologicamente como é que funciona. A função da veia é trazer o sangue de baixo para cima. O sangue sai do coração, bombeia, desce pela artéria e na hora de voltar, quem traz de volta é a veia. Então a veia já sai em desvantagem em relação à artéria porque ela tem que vencer uma gravidade. Então, o que acontece? Então, a gente precisa de alguma coisa que impulsione, que empurre. Nós temos dois mecanismos centrais, que é o coração e o pulmão, que no que você respira, no que o coração bate, ele puxa, mas nós temos os mecanismos periféricos, que são as bombas. No que você anda, a face plantar e a panturrilha, que é o coração periférico, ela ajuda a esse sangue a voltar. Na hora que você faz uma atividade física, você está trabalhando essas bombas periféricas. Então, você está ajudando o sangue a subir. Então, ele melhora, uma caminhada já ajuda. A musculação, ela melhora por quê? Porque não adianta você fazer esse trabalho se você não tem bomba. Então, quem desenvolve a musculatura? A musculação. Só que a musculação é diferente do halterofilismo, é diferente do fisiculturismo. Essas atividades com muito peso, então ela realmente pode provocar, porque no que você faz muito peso, você aumenta muito a pressão do abdômen e você dificulta o retorno venoso. Mas você fazendo a musculação, que teoricamente é peso leve a moderado, e você vai aumentando conforme você for criando um condicionamento, não é ruim, ao contrário, é melhor. O que é ruim é o sedentarismo. Agora, se a pessoa tem um fator hereditário, porque tudo na verdade é relativo, se a pessoa tem aquele fator hereditário, tem aquela genética, evita aquelas atividades com muito impacto e evitar aquela atividade, de certa forma, com excesso de peso. Mas a atividade física é bom, previne, é o que a gente indica, e eu boto até meus pacientes de castigo se eles não fizerem. A corrida é uma atividade de impacto ou é indicado? A corrida é uma atividade de impacto, mas assim, você preparando, fazendo a musculação, não pode a pessoa que não tem um condicionamento começar a correr. Para as pessoas que têm aquela predisposição a ter a varize, que tem uma genética muito importante, é melhor correr do que ter vida sedentária. Mas se puder correr, por exemplo, com a meia de compressão, apesar de não ter estudos científicos comprovando que a meia vai evitar na corrida, mas na prática a gente vê que os pacientes melhoram muito e evitam a formação de varizes usando as meias de compressão, mas as meias para impacto.
É uma meia apropriada para isso. Apropriada para isso. Aquelas meias não é modismo. Ela, na verdade, não é modismo. Ela é prescrita pelo médico, claro, que muita gente usa como moda, porque acha bonito, acha estiloso, mas, na verdade, muitas das pessoas que estão usando é porque realmente tem indicação. Doutora Regina, eu vejo muitos atletas, eu corro, né? Eu vejo muitos atletas que não usam a meia completa. Usa só aquela, tipo uma caneleira que começa aqui no tornozelo e termina antes do joelho. Ajuda ou não essa? Ajuda, mas normalmente aquelas indicações devem ser mais para a canelite. A canelite, quem tem hernias musculares, né? Porque o retorno mesmo do sangue, ele começa a partir do pé. A primeira bomba é a bomba do pé. Então, o ideal é que a meia começasse, deixasse os dedinhos de fora e começasse a partir do pé. Mas, assim, existem umas meias de compressão que são usadas para outras indicações. Certo. Quem trabalha o dia inteiro também deve usar a meia de compressão? Agora, sem falar da corrida? Não, a meia de compressão é uma meia que a gente passa do ponto de vista, muitos pacientes usam assim, doutor, onde eu senti dor, eu coloquei meia. E assim, sempre vem o carão da minha parte, né? A meia não é tratamento, a meia é mais prevenção. Ela faz parte do tratamento a partir do momento que você está com a circulação compensada. Então, é o contrário. Hoje eu vou passar o dia inteiro em pé, hoje eu vou ficar muito tempo sentado, vou fazer uma viagem, então eu vou colocar a meia. Por quê? A meia, ela faz a compressão do sistema venoso superficial, forçando o sangue a passar pelo sistema venoso profundo, que na grande maior parte da população, eles estão normais. Então, a partir do momento que o sangue chega no sistema venoso profundo, então ele sobe, ele vai até o coração. Então, você está fazendo aquela compressão para evitar justamente que o sangue fique parado naquelas varizes que são veias que não estão funcionando. Então, do que você faz a compressão, você empurra o sangue e aí ele melhora. Então, é assim, vou fazer uma viagem prolongada, vou passar o dia trabalhando, então nesse caso você tem que colocar a meia, porque depois que você está com a perna cheia de sangue, com inchaço, colocar a meia, aí se torna perigoso porque você pode até estar fazendo um garrote. E a meia tem que ser uma prescrição médica para ver a compressão, tamanho. Não dá para usar a meia do amigo, né? Cada um tem a sua, as medidas certas, tudo apropriado. Doutora Regina, outra dúvida minha e de muitas mulheres, salto alto. Devemos evitar o salto alto para prevenir a varize? É como eu digo, a tendência das pessoas é comparar, né? Porque minha amiga usa salto o dia todo, não tem varizes e tal. A gente não devia comparar porque é uma doença que está relacionada à genética. Então, assim, cada um tem a sua genética. Tem pessoas que não fazem dieta e não engordam. Tem outras que comem folha e engordam, porque é a genética da pessoa. Então, assim, a pessoa que tem uma tendência, um fator hereditário, e vai usar o salto, porque dependendo do tipo de salto, dependendo do que a pessoa faz do salto. Às vezes a pessoa usa salto alto, mas ela vai para o trabalho de carro, ela trabalha sentada. Quer dizer, o salto, ele não influenciou na vida daquela pessoa, ela se viu apenas como um look. Diferente de uma pessoa que trabalha muito tempo em pé e o tipo de salto. Porque o melhor seria um salto até de 3, 4 centímetros. Por quê? Porque você usando a sandália rasteira, você deixa a panturrilha muito relaxada. Voltando que a panturrilha é o coração periférico, então você não consegue a compressão adequada. Quando você usa o salto muito alto, a panturrilha ela fica bem delineada, mas em compensação ela não faz a bomba, porque ela já está toda contraída. Então o ideal é um salto de 3, 4 centímetros, para deixar a panturrilha semi-contraída, para quando você andar, ela impulsionar. Então o saltinho. Se o paciente gosta de um salto mais alto, que ele tenha a plataforma na frente, para poder compensar. Porque aí compensando a plataforma com a parte de trás, vai dar um salto de 3, 4 centímetros, que é ótimo. Agora, se a pessoa for ficar muito tempo, andar muito, esse não é que ele vai dar varize, mas ele vai piorar a sintomatologia, porque ele colabora para a bomba da panturrilha não funcionar. São tantas coisas. Tem mais algum erro aí, mais algum mito que a senhora escuta muito nos... Subir escada. Subir escada da varize. Subir escada. O paciente sempre pergunta, doutora, subir escada. Subir escada é um exercício físico, né, excelente, trabalha a musculatura, perfeito. Descer a escada que é ruim, né? O problema é que muitas vezes as pessoas, elas moram em andares altos, tem que subir e descer. Porque, na verdade, o ideal era a pessoa subir e descer do elevador. Porque o impacto que é ruim, né? O fato de você descer, e geralmente quando a gente, não sei se é aquela coisa, quando a gente está descendo, sempre está com pressa. Então, o descer é ruim para a articulação e também para a circulação, porque ela vai, de certa forma, o impacto ele vai piorando essa questão das válvulas. Então, a subida ajuda e a descida atrapalha. Por isso que na academia, o exercício subir escada só tem a subida. Só tem a subida, não tem a descida. Não tem a descida. Pois é. Doutora Regina, infelizmente, nosso tempo é curtinho aqui, né? Mas acho que deu para esclarecer muita coisa. Claro.
Seja sempre bem-vinda. Vamos Obrigada. logo pensar no próximo tema, que aí você já volta. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem. Já estamos de volta, dia 7 e 8 de setembro acontece aqui no nosso estado, lá em Pium, no Recanto dos Anjos, a primeira jornada integrativa que vai tratar questões relacionadas à saúde integral e também à autocura. Estou recebendo hoje a NutriChef Camila Freire, que vai participar desse evento, que além da nutricionista e da chefe, né, falando da questão da alimentação funcional, vai reunir outros terapeutas, né, Camila, para a gente ter uma abordagem geral do ser humano, que isso é importante. Essa visão holística. Exatamente. É uma jornada que vai abordar toda a parte de saúde, como a gente ter esse autocuidado consigo mesma, em relação não só à alimentação e ao seu corpo, né? Porque a gente fala que a saúde integral, ela tem 4 pilares, que é o sono, a alimentação, o movimento e o silêncio. Então, nessa jornada, a gente vai abordar esses 4 pilares da saúde para que vocês consigam integrar toda a parte do corpo com o espiritual e o emocional também. Quais são os profissionais que vão participar? Estarei eu com a parte de alimentação, então a gente vai ter uma vivência prática também, né, com mão na massa, para as pessoas conseguirem se aproximar mais do ato de cozinhar também. Rose Souza, que é uma das terapeutas que vai estar abordando algumas partes de desbloqueios emocionais. O Marcos Cabral, que é a pessoa lá do Recanto dos Anjos em Pium. E a Paola Fracasso, que é a nossa professora de Ashtanga Yoga, que vai estar também fazendo uma vivência corporal para todos. Olha aí, que coisa boa. A gente já está com vontade de participar, viu, Camila? Vai ser muito, muito bom mesmo. A gente está com a equipe aí de peso. Você falou da questão da vivência, né? Vocês vão preparar o próprio alimento. Isso, eu acho que quando você vai preparar o seu alimento, você já coloca amor, você já dá mais importância aos ingredientes, à maneira como ele é feito, exatamente, né? E isso já vai refletindo na sua saúde também. Com certeza. E lá nesse lugar onde a gente vai estar, ele tem hortas, né? Ao lado do espaço. Então a gente vai estar buscando esses alimentos lá, porque a gente fala muito que o alimento não é apenas o que consumimos, né? O que a gente come, mas sim o que o solo nos dá, que esse solo tem que estar saudável, quem foi que plantou, qual foi o trajeto desse alimento até chegar ao nosso prato. Então hoje a gente está tendo uma consciência muito maior do que esse alimento vai trazer para a gente de benefício. E a gente precisa saber um pouco mais dessa cadeia alimentar para a gente entender quais são os benefícios que a gente está conseguindo através dessa alimentação. Com essa correria a gente terceiriza tanto, né? Essa parte que é tão importante para a nossa saúde. E quem não conhece as hortas vai poder conhecer também. Eu não sei se é impressão minha, mas quando eu percebo uma alface, uma rúcula que você colheu ali, que você sabe de onde vem, é uma horta orgânica, ela tem mais sabor, não tem? Com certeza, não é só mais sabor, mas mais nutrientes. Porque os nutrientes do solo que vão dizer quais são os compostos fitoquímicos que aquela planta vai nos fornecer. Então, muitas vezes as pessoas acabam caindo na mesmice, né, nos mesmos locais de compra de uns supermercados que, às vezes, buscam esses alimentos muito distantes. E quando eles chegam, muitas vezes com agrotóxicos também, altas toxinas, que impedem que a gente consiga não apenas consumir, mas também absorver esse nutriente, exatamente por causa dessa quantidade de toxinas. Então, o orgânico, ele tem uma quantidade maior de nutrientes e de compostos fitoquímicos que a gente precisa no dia a dia. Camila, quando a gente fala de alimentação funcional, quais são os alimentos que você destacaria, assim? Vamos falar os 5 principais que não podem faltar no prato de quem quer viver bem aí, ter muita saúde. Então, a gente fala muito hoje em dia sobre a saúde intestinal. Então, um dos alimentos que a gente sempre recomenda são os pré-bióticos e probióticos, que são alimentos que vão nutrir as nossas bactérias boas do intestino. E através desses prebióticos a gente pode ter, por exemplo, na banana verde, a biomassa da banana verde, que a gente utiliza muito, a gente vai estar fazendo lá na jornada, que é super fácil, é acessível, é prático e você consegue agregar um valor nutricional muito importante para essas bactérias boas. Tem muita gente que fala, a biomassa de banana verde é caro.
se você comprar a banana verde fazendo na sua casa, é barato, né? É muito barato e é fácil. São 8 minutos na panela de pressão. A gente vai estar ensinando lá como fazer. E você pode armazenar durante uma semana na sua geladeira. Então, não tem perda, é acessível, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Então, não vamos lá. Desculpa. Banana verde, o que mais? Uma das. Outra que eu indicaria seriam as gorduras boas, né? Então, que a gente também tem muito aqui no Nordeste, que seriam as castanhas. A gente também pode trabalhar com abacate ou até mesmo os óleos vegetais de boa procedência. Então, isso tem que estar incluso todos os dias na alimentação. Você pode também conseguir através de alguns pescados, né? Mas muitas vezes as pessoas confundem, porque os pescados que têm gordura ômega 3, que a gente recomenda, são os pescados de águas frias. E a gente não tem águas frias no Nordeste. Então, muitas vezes a gente consegue, através da nossa própria alimentação local, que é o que a gente fala do nosso bioma nordestino, muito mais ômega 3 através de outros alimentos do que de um próprio salmão, como as pessoas às vezes consomem buscando esse tipo de nutriente. Que mais? Eu falaria aqui os vegetais, né, as frutas e vegetais, porque eles contêm fitoquímicos, né, que vão estar regulando toda a parte metabólica da nossa alimentação. Então, eu sempre falo 5 cores na parte do almoço, né, a gente tem que escolher, principalmente para as crianças, eu falo, existe uma infinidade de cores, então as crianças devem escolher também o seu alimento, né? Muitas vezes as mães querem impor a criança comer e ela acaba não optando. Então, são sempre 5 cores. Entre frutas e vegetais, você tem que ter no seu dia 5 cores. Olha aí, se você quiser aprender mais, aí você vai lá na Jornada Integrativa, que além da Camila, você também vai aí receber várias outras informações. Aprender a silenciar também. Vai aprender lá. Meditação. Que eu acho que é uma dificuldade para muita gente. Eu falo por mim, mas eu acredito que muita gente diminui um pouquinho também. o ritmo, né? E conseguir buscar um pouquinho também desse descanso que a gente precisa no sono. Né? As pessoas precisam dormir melhor para poder também produzir a quantidade de hormônios necessários para a manutenção da nossa própria vida. Camila, quem quiser participar? Quem quiser participar, a gente vai deixar um link, né, da nossa jornada integrativa com o contato do WhatsApp, que é o 084 99835 3327. E lá a gente está passando todas as informações de programação e como você pode fazer sua inscrição. E vem com a gente, porque as vagas também são limitadas. Olha aí. Vou falar do espaço. O Recanto dos Anjos é um lugar maravilhoso. Você entra, você já se sente em paz. Né? Você vai sair de lá renovado. Só pelo ambiente você já vai se sentir renovado. É, né, incrível, vale super a pena. A gente está num momento de planetário, uma transição planetária que as pessoas estão buscando mais esse autocuidado, precisando mais olhar para si. E a gente vai ter toda essa vivência lá durante esse final de semana inteiro, que é sábado e domingo. Quem quiser participar um dia só também pode participar, pode escolher. E estão todos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Camila, e sucesso no evento. Muito obrigada a vocês. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. E lembre-se também que você pode manter contato direto com a nossa produção, com o Viver Bem, através dos nossos perfis nas redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Você também pode seguir o nosso canal no YouTube, que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você todos os dias da semana. Beijo, curta seu final de semana e no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Tô te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.